Pronto. Pronto. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai tratar de estruturas de decisões e operadores lógicos e relacionais. É uma extensão dos assuntos que a gente viu na aula passada. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos remoer um pouquinho os assuntos dados. Porque para entender esses assuntos, a gente precisa realmente entender os assuntos passados. Então, esses são os objetivos da aula. A gente vai revisar os assuntos e introduzir um novo assunto. Vamos visualizar os principais elementos estudados na semana passada. Isso daqui é um problema básico de cálculo. Quem fez a atividade já deve ter feito algo parecido. E todo mundo lembra como é que isso funciona, né? Tá cortando um pouquinho? Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Até porque minha internet tá com problema esses dias, então a conexão pode não estar perfeita. Isso aí vocês vão ter que me perdoar porque tá além do meu controle. Atualiza a página, Wagner. Ok. Esse aqui é um programa básico, todo mundo lembra os includes, se inclui as bibliotecas. Essa segunda biblioteca aqui, locale.h, eu não sei se a gente mencionou ela, mas ela é bem legal, porque ela serve para você poder utilizar o português dentro dos printfs. Por exemplo, dá para ver aqui no printf que estou utilizando acentos, então na hora da exibição esses acentos vão aparecer por causa dessa biblioteca que foi inclusa. Então é declaração normal, declarando as variáveis primeiro, variáveis do tipo int, dando nome a elas, lembrando sempre de terminar com ponto e vírgula. O printf, que você abre os parênteses, bota as aspas, escreve o que você precisa, fecha, e lembrando sempre o ponto e vírgula. Escaneia a informação do printf e escolhendo, claro, a variável onde ela vai ser armazenada e o tipo de dado que vai ser armazenada nela, fazendo a conta e imprimindo novamente o resultado. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ótimo. Pronto. O segundo exemplo, mesma coisa. Um programa para calcular a área de um retângulo. Tem a outra forma do scanf aqui, que é você, como precisa de duas medidas para calcular o retângulo, você pode usar só um scanf fazendo essa escrita aqui. Claro que lembrando que duas informações vão precisar de duas variáveis. Então, prestar atenção nisso. E também esse outro detalhe aqui na hora do printf, que é o %.2. O que é isso daí? É porque esses números eles são do tipo float, então eles não são precisos, eles podem vir com vírgula. Aí para limitar o número de caracteres após a vírgula, a gente usa essa escrita do ponto e o número de números que a gente quer depois da vírgula. Só uma observação, por exemplo, uma das questões que a gente tinha na lista, a descrição da questão pedia que vocês exibissem o resultado com 4 casas decimais na tela. Então, seguindo o exemplo que o Iago falou aí, seria, no caso, um %.4f, para representar que ele ia mostrar esse número com 4 casas decimais após a vírgula, tá? Então, quando a gente coloca ponto e o número, é quantos números vão vir após a vírgula. Certo. Aí agora a gente vai fazer uma atividade curta. Vocês podem fazer tanto pelo celular quanto pelo computador. Olha, teve pergunta do Nilson aí, Iago. Nilson, Explicar o set locale. Explicar o set locale. O set locale ele é uma biblioteca que permite que a gente use a linguagem portuguesa dentro dos printfs. Por exemplo, esses esses acentos de caracteres dentro do printf,
A gente só pode utilizar ele porque a gente definiu a linguagem como português e incluiu a biblioteca locale. Aí a gente pode utilizar essas regras da língua portuguesa que são os assuntos, os Os acentos. acentos. No caso, como o primeiro printf do código aí tem medidas do retângulo, então o retângulo tem o acento no A. Então, se a gente não importar essa biblioteca, o locale e essa segunda linha, que é o set locale para setar a linguagem, na hora que fosse imprimir na tela, ia imprimir errado, não ia imprimir o A com um acento, né, como a gente entende pelo português. Ia dar um errinho visual. O locale, ele faz uma localização da linguagem. Ele faz uma localização da linguagem e a gente escolhe qual linguagem ele vai localizar, que nesse caso aqui é o português. Deu para entender? Alguma dúvida, pessoal, quanto a esse exemplo que o Iago mostrou, antes da gente passar adiante? Todos estão conseguindo ouvir agora, acredito que sim, né? Márcio conseguiu ouvir, ok. Então, Pronto. Aí, podemos continuar? Acho que sim, né? em seguida, a gente vai fazer uma atividade. São algumas questões de marcar bem simples. Eu vou trocar a tela de compartilhar aqui. Não vai parar a gravação não, né, Pro? Se eu trocar a tela. Não, pode ficar tranquilo. Então, parar aqui. Compartilhar. Tab. Quem quiser perguntar ou interagir com o áudio também podem ficar à vontade, tá, pessoal? Uhum. Vocês vão entrar no site por SURL e utilizar o GamePin que está na tela. Essa música tá me doidando, peraí. Por enquanto, só 7 pessoas. Falou e diminuiu. Não, aumentou agora. Tem alguns alunos que não conseguem entrar. Qual o problema, Ramiro? Não muda, Ramiro? Vou dar uma olhada aqui. Tá. Iago, vou responder o pessoal aqui no WhatsApp, tá? Mas qualquer coisa, já Pode retorno. deixar, pode deixar que eu seguro a onda aqui. Você pode usar pelo navegador também, Ed. Não precisa baixar o aplicativo, não.
tenta atualizar a página disso. Isso não é muito normal, não. Lembrar que também pode usar o celular, se não conseguir entrar pelo computador. Você está dentro, veja sua apelido na tela. Ah, esse verde, assim, se vocês verem isso é normal, é porque eu não comecei ainda. Aí só, como eu tô como professor, eu consigo ver o nome de todo mundo que está dentro. Senhorim, Faltam Senhorinha, algumas pessoas, né? Somos tem 20, 19 na 24, sala. 24 estudantes na sala, na conferência, e 19 lá no Kahoot. Faltam algumas pessoas. No caso, 5 pessoas. Tem um espaço de notas compartilhadas. Eu coloquei lá o link do Kahoot e o PIN, para quem não acessou ainda. Faltam 3 pessoas agora. Alguém que esteja com problema em conseguir acessar o Kahoot, gente? Ok, só mais 5. Quem ainda não conseguiu entrar na sala? Tá tendo algum problema?
Hum. Os que conseguiram entrar, tá tudo ok, né? Eu acho melhor a gente começar, Pro. Pra Isso, não Iago, por causa atrasar do muito. tempo. Então, temos 21 pessoas lá, todos conseguindo acessar, então acho que você pode iniciar. Certo. Quem não Iniciar. conseguiu acessar, dá para acompanhar aí pela tela, e na próxima vez a gente tenta de novo. Pode ir lá. São questões de marcar, lógica, muito fácil. Bora lá. Qual das alternativas a seguir apresenta somente tipos de dados básicos da linguagem C? Tem 30 segundos para todo mundo responder. Vocês podem acompanhar pela própria tela de vocês, que é onde vocês vão responder a opção correta. Uhum. De olho no tempo, galera. Olha, 10 de 12, 10 acertaram. Ah, é verdade. A de Carlos lembrou que não aparece a pergunta, só as opções, né? Uhum. Então vocês têm que ficar de olho nas duas telas. Mas teve um pessoal que não conseguiu responder. Teve algum problema no aplicativo? Ou... Tivemos 14 respostas e tem 21. Então Ah, vamos lá. Lucas, Dividam a tela ó, entre a tela daqui da videoconferência vocês e só a vão tela do ver as Kahoot, que vai opções. ter as respostas, que vai ter É isso. o campo. Então eu vou ler as perguntas também antes de. Eu vou ler as perguntas também para quem não consegue compartilhar a tela. Tem algum problema? Ah, mas. Não, recupera nas outras 9, Marcos. Você consegue ler antes de dar next aí, Iago? Qual a próxima pergunta? Sim. Porque quando dá next já vai contar o tempo. Eu vou tentar ler. Certo? Peraí, tem um jeitinho. Eu tô abrindo Eu tô abrindo as perguntas em uma página separada aqui. Aí antes de ir para a próxima, eu vou ler a pergunta, certo? Isso, Ramiro. Ele faz um ranking de pessoas baseado nas respostas. Só me dê um segundo para a página carregar. Pronto. A pergunta número 2. Está todo mundo escutando? Qual das seguintes bibliotecas contém as definições usadas pela linguagem C para realizar entrada e saída de dados? Seguinte. Ó, pontuação. Qual das seguintes bibliotecas contém a definição? Vermelho é a locale.h, contém as definições usadas para realizar a entrada e saída de dados. Vermelho é a locale.h, azul é a mef.h, amarelo é stdio.h e verde stdlib.h.
Aí todo mundo. E aí, tá melhor desse jeito? Pronto. Então, deixa eu ir para a terceira pergunta aqui. Acerca das variáveis, é correto afirmar. Então, vou ter 4 sentenças e você tem que marcar a verdadeira. Próximo. Vermelho, variáveis são locais para armazenamento de dados. Azul, é possível armazenar apenas número nas variáveis. Amarelo, o nome de variáveis não distingue maiúsculo de minúsculo. E verde, é possível armazenar mais de um valor a cada momento. Ainda bem que quase todo mundo conseguiu pegar. Desculpem por não ter lido as opções antes, é porque eu estou ajudando alguns alunos a tentar conseguir o acesso aqui ainda. Eu vou ler as opções a partir da próxima, então, certo? Antes de mostrar a pergunta. Pronto. A próxima pergunta vai ser simples, é uma pergunta de verdadeiro ou falso. É azul para verdadeiro, vermelho para falso. A pergunta é: na linguagem C, é possível alterar o tipo de dado contido em uma variável durante a execução do programa? Pronto, a pergunta. O Rodilson está lá em cima. Isso. Na linguagem C, é possível alterar o tipo de dado contido em uma variável durante a execução do programa. Azul para verdadeiro, vermelho para falso. Estão respondendo rápido. Sei não, hein, galera. Opa. Qual a dúvida? Só para confirmar. O tipo de dado é aquele negócio de int, char, float, certo? Numa variável, você vai declarar o tipo e você vai dar o nome da variável. Você não pode colocar uma letra dentro de uma variável int. Certo? Então não é possível alterar o tipo de dado, se é do tipo, se é um número, se é uma letra, se é um int, se é um char, durante a execução. Vamos lá. Quando você declara a variável ser de um tipo, você só pode armazenar nela informações daquele tipo. Entenderam? A pergunta do Arthur aí, se constantes são dados manipulados pelos programas. Na verdade, a gente tem duas coisas. A gente tem as variáveis e as constantes, certo? No caso da variável, foi o que o Iago falou, para a linguagem C, a gente define um tipo de dado que vai naquela variável ali. Ou seja, se eu declarei aquela variável como sendo do tipo inteiro, ela só vai receber dados do tipo inteiro. Como o Iago falou, eu não vou armazenar um texto se é uma variável do tipo inteiro, certo? Constante é um espaço que a gente coloca para definir valores que não vão ser alterados ao longo do programa. Daí o nome constante, ou seja, ele vai ter sempre aquele valor durante todo o seu programa. E variável, daí o nome também, ela pode mudar de valor ao longo da execução do seu código. Essa é a diferença.
Por isso que já puxando aqui, por exemplo, da lista de exercícios, a gente tinha, eu acho, um exemplo que foi mostrado com o π, né? O número π é um valor constante, sempre vai ser aquele 3,14. Então, essa é a diferença entre constante e variável. Essa daqui é uma Isso, contazinha. Arthur. Ela pode mudar o valor que está armazenado ali. Então, por exemplo, é um tipo inteiro. Começou com 10 e ao longo do seu código passou a ser 15. Isso ela mudou o valor, mas ela continua armazenando do tipo inteiro. É do mesmo tipo, mas outro valor. Beleza. Sem problema. Ok. Próxima pergunta é: considerando o trecho de código abaixo, qual o valor da variável na última linha? Uma contazinha de multiplicação que dá para todo mundo fazer no espaço de 30 segundos. Essa vocês têm que estar olhando para a tela de Iago mesmo, para poder visualizar o código. Aí é ruim, sabe por quê? Para chegar a internet no Zap tem, agora para assistir a aula não Aí complica É, mesmo. então, da próxima vez que a gente usar o Kahoot, eu vou duplicar o tempo das questões. Aí vai ser 1 minuto. Essa Para de visualizar o. exatamente. Eu subestimei o tempo das perguntas. Perdão. Sexta questão. O comando utilizado para ler um valor do tipo inteiro e armazenar em uma variável denominado faltas é. Certo? Vai ser um comando para ler um valor do tipo inteiro e armazenar em uma variável. Qual desses comandos vai ser? Qual desses comandos está lendo um valor do tipo inteiro e está armazenando em uma variável? Prestem atenção nos detalhes, hein? Se tiver escrito errado, não conta. Então, a resposta correta era o scanf, %i, né? A gente usa o % e coloca o tipo do dado, nesse caso aí, um inteiro. E o i comercial e o nome da variável, que nesse caso era faltas. A opção vermelha estava errada porque ao invés de %d, ele colocou o cifrão. Então, um símbolo errado. Uhum. Isso daria erro de compilação. Opa, cadê a pergunta? Aí a azul estava errada porque não é um scan, é um print. Qual das... Exatamente. Até outra questão Fala. de comando. Qual dos seguintes comandos deve ser usado para declarar a constante max, cujo valor é 36? Então, qual desses daqui está declarando uma constante? Prestem atenção nos detalhes. Qual desses daí é o comando para declaração de constante correto?
caíram 8 caíram no óbvio, né? Que é o hashtag const. Comando para definir a constante é o define, né? E aí o nome da constante e o valor que ela vai ter. Aí aqui são nomes qual desses daqui são nomes válidos para variáveis em programas C? Mais uma vez o errozinho tá no detalhe, então prestar atenção. Para marcar a opção em que todos os nomes são válidos para variáveis. É. Vamos lá, só explicando um pouco, porque muitas pessoas colocaram no vermelho. Por que que não é essa a resposta? Int e max, int é um nome reservado da linguagem, certo? Então você não pode ter uma variável chamada int, porque esse nome ele é reservado para a linguagem C. Por isso que essa alternativa está errada. Na alternativa amarela, né? Por que que não pode? Por que está errada? Porque a gente tem preço com acento. Então, nome de variável não tem acento, não tem espaço. Por exemplo, lembra como a gente discutiu nomes compostos para variável? Se eu quero colocar quantidade de nomes, eu não posso colocar quantidade, espaço, nomes. Eu tenho que colocar ou tudo junto ou com um underline entre os nomes. Certo? E a verde é porque não pode começar com número. Isso. Tudo Acabou ficando bem. pouco tempo mesmo, Robert. Na próxima, Iago coloca mais tempo. Erro meu aí. Aí aqui vai ser, ó. Qual desses comandos é utilizado para imprimir na tela o conteúdo da variável preço do tipo float com duas casas decimais? Mais uma vez. Qual desses comandos vai imprimir na tela o conteúdo da variável preço do tipo float com duas casas decimais? Next. Esses são todos printf, então já é mais fácil, mas ó. Variável preço do tipo float e duas casas decimais. Atenção nos detalhes, é nele que tá as pegadinhas. Isso. Todo mundo consegue identificar. Os que não marcaram vermelho conseguem identificar o que é que estava errado. Tipo, a azul é porque a variável do tipo float, você não declara ela com D. Tempo. Aí tem umas que estão com ponto no lugar errado, ou a Isso. ordem, A amarela, no ou, caso, está o ponto no lugar errado, né? Tá ou percente 2.f. é o ponto, a ordenzinha ali. Não, mesmo que. A diferença do verde para o vermelho. O verde, ao invés de estar usando o percente, ele está usando o cifrão, que é o símbolo errado. Uhum. Última questão, do mesmo tipo. Qual comando deve ser usado para declarar a variável peso do tipo double e iniciar seu conteúdo com o valor que está aqui? Certo? Variável peso do tipo double e o conteúdo está na tela.
Esse daí tem uma pegadinha boa, inclusive. Tem duas que parecem a mesma coisa, mas não são. Ufa. É isso, Olha, só. Vai, pode Pro. falar. Não, você era o primeiro, Pro. Eu só ia falar que a diferença entre a amarela e a azul era justamente porque a amarela tá o ponto, né, 63,7, enquanto que a azul tá 63,7. E aí, relembrando que quando a gente vai colocar números flutuantes, números floats, a gente sempre considera ponto, porque a gente está seguindo a notação americana. É isso. Mais uma vez, desculpa pela questão do tempo, eu sei que eu percebi que alguns não conseguiram responder, mas deu para perceber que muito desses erros descem nessas besteirazinhas. É uma vírgula em vez de um ponto. Lembrando que não pode começar com uma variável com um certo nome, certo? Então é bom vocês revisarem depois. O vídeo da primeira aula, ele está no Moodle já. Vejam o slide novamente para isso não ocorrer novamente, certo? E pratique os exercícios, né? Porque muitos desses erros, ao tentar compilar o código, ele não vai rodar, e aí você vai perceber que tem alguma coisa errada naquela linha. E aí você vai detectar esses erros aí. O vídeo está completo. Conseguimos dar um jeito. Relaxem, gente. Foi o primeiro teste. Na próxima, mais tempo, vocês já vão saber como funciona, porque acredito que alguns não conheciam ainda o Kahoot. A próxima é sucesso. Isso aqui foi só para dar um sustozinho. Todo mundo. Aí, ó. Isso. Essa questão do tempo a gente já estou ciente. Agora deixa eu voltar para o slide. Claro, dúvidas alguma? Opa. Apresentar. Certo. Aí, Pro, eu vou pedir para a senhora ficar de olho no bate-papo, porque para eu passar o slide eu não posso ficar de olho aqui, porque eu estou Pronto. compartilhando, certo? Tranquilo, tranquilo. Certo. Então eu posso começar com estruturas? Pronto. Pode sim. Estruturas de decisão. Estruturas disponíveis nas diferentes linguagens de programação que permitem que um programa escolha qual grupo de ações deverá ser executado quando determinadas condições são ou não satisfeitas. Isso daqui é para dar mais complexidade aos seus programas, que aí ele pode apresentar resultados diferentes baseados no que o usuário colocou. Aí, uma seleção simples. Esse if significa se. Então, é fácil. Ele vai verificar se a condição for verdadeira. Aí, se for, ele vai executar uma ação, um conjunto de ações. E se não for, ele vai continuar normal. Então, é isso. Seleção simples é quando tem uma condição que deve ser testada antes de se executar uma ação. Aí, essas são suas sintaxes. A primeira é quando o comando que você vai executar depois dessa seleção simples é um comando único, é só uma linha. Já se tem uma sequência de comandos, você vai precisar, depois de declarar o if e a condição dele entre parênteses, você vai ter que abrir uma chave e colocar a sequência de comandos que vai ser executada se a condição for verdadeira, certo? Vai entrar nessa sequência de comandos se a condição for verdadeira. Se ela for falsa, vai seguir em frente. Aí, aqui um exemplo. Float vai informar as 3 notas de um aluno. Isso daqui é da primeira.
onde o if só vai executar uma linha. Certo? Só precisam prestar atenção aqui no final, que é o print vai fazer o cálculo da nota do aluno e vai printar. If, se, abre parênteses para a condição m, que é a nota final, for maior ou igual a 7, vai dar esse printf de aluno aprovado. Aí já dá para se imaginar que e se o aluno não for aprovado, vai aparecer o quê? Aí é para isso que a gente vai ter outras formas de seleção. Esse outro exemplo aqui é da seleção onde tem mais de uma linha a ser executada. Aí deu para perceber que você vai abrir a chave, escrever os comandos que vão ser executados quando a condição for verdadeira e fechar a chave. É só um tempo. Dúvidas? Volta lá no código, Iago, por favor. Alguma dúvida? Dúvidas em relação a esse código, pessoal? Então, basicamente, ele está declarando aí 4 variáveis, né, do tipo float, são 3 notas e uma variável chamada m, que é quem está armazenando o valor da média, certo? Então, ele está lendo o nome do aluno, lendo essas 3 notas e depois calculando a média normal aí. Somou as 3 notas dele e dividiu por 3. E aí ele está imprimindo, na linha 14 ele imprime qual é essa nota, certo? E aí depois ele tem uma condição, que é a linha 15. Essa condição é verificar se o valor dessa variável m é maior ou igual a 7. Se for, ele entra nessas chaves de printf, ou seja, você foi aprovado, parabéns. Se não for maior ou igual a 7, ele vai ignorar as linhas de 16 a 19, certo? Essas linhas elas só são executadas se o if retornar verdadeiro, ou seja, se o m for maior ou igual a 7. Nilson, eu ia pontuar isso, a gente não vai explicar agora, porque a gente vai entrar no conteúdo que vai falar especificamente sobre variáveis do tipo char. Eu me escapuliu isso daí na hora de fazer o exemplo. Mas só para esclarecer, é uma boa observação do Nilson, você pode explicar rapidamente, Thiago, não entra em muito detalhe, porque a gente vai explicar isso mais lá na frente. Não, só fiquem cientes que funciona desse jeito, certo? Quando a gente entrar em variáveis do tipo char, eu vou ter uma explicação mais própria para isso. É um teaser para o futuro das aulas. Mas quanto à condição do if, dúvidas, pessoal, até o momento? Quiserem apontar alguma linha específica do código que não entenderam, ou aí fiquem à vontade de apontar por linha, tá? Não entendi a linha 10, que aí fica mais fácil da gente detectar qual a dúvida. A lógica é a mesma, Marco, né? A lógica é exatamente a mesma. Você vai fazer uma pergunta, se essa pergunta for verdadeira, faz tal coisa. Se não for, faz outra coisa. Que a gente vai entrar nessas escolhas em seguida, quando tem mais de uma condição. Linha 12. O que é que você não está entendendo, Arthur? A linha 10, isso daqui foi um erro meu. Isso daqui funciona e vai ser explicado um pouquinho no futuro, certo? Isso. Só esclarecendo para vocês é o seguinte. A variável nome ela é uma variável que vai armazenar um conjunto de texto, certo? Um string, que a gente chama string. Nome, no caso, Arthur, é um conjunto de letras, certo? Então, vai ser mais explicado mais lá na frente, mas basicamente, quando é uma variável do tipo char, e é uma variável do tipo char que vai armazenar mais de um caractere, a gente vai usar aí no scanf esse %s, e não vai precisar ter o i comercial. Boa observação aí do Huber, certo? Então, ao contrário do int e do float, ele não precisou do i comercial. Esse não precisar é que vai ser explicado depois, não cabe a gente entrar nesses detalhes agora. E a linha 12, o que é que você não compreendeu, Arthur? Arthur?
uso do porcent é porque a gente está armazenando float. É. Pronto. E, Então e, eu no, vou. e no caso está 3%F seguidos, porque ele está lendo três variáveis no mesmo comando, né? Ele está lendo N1, N2 e N3. Aí agora a seleção composta. Aí é o if e o else. If, que é o se, e o else, que é então. É usada quando tem duas alternativas que dependem da mesma condição. Aí uma para o caso de ser verdadeira e o outro para o caso de ser falso. Aí essa sintaxe é if é a condição e o bloco de comandos, mesma forma. Aí depois vai colocar else e os comandos que vão ser executados caso não vá para o if, certo? Então vai ser se uma condição, se essa condição for satisfeita, vai entrar no comando do if e pular o do else. E se a condição do if não for verdadeira, vai pular o bloco de comandos if e entrar no bloco de comandos do else. Dá uma mordida na língua aqui um pouco. Ia falar justamente isso, Marco, que no C do Excel já é obrigatório, né? Você colocar uma opção para se for verdade e uma opção para caso não seja verdade, que é esse exemplo aí mesmo. Vai lá, Iago. Uhum. Aí aqui o exemplo é igual ao exemplo da questão passada, o exemplo da seleção simples, só que agora tem o caso do aluno ser reprovado. Que é, se M, que é a média, for maior que 7, você foi aprovado. Se ela não for maior ou igual a 7, se ela não for maior ou igual a 7, printf você foi reprovado, é o que vai aparecer. Conseguiram compreender? Então, nesse caso aí, pessoal, por exemplo, se um aluno tirou a média 5, né? Ele vai fazer a comparação, né? 5 é maior ou igual a 7? Não é. Então, ele não vai executar a linha 16. Ele não entra nesse if aí. Ele vai executar a linha 17 e a linha 18. Vai imprimir que esse aluno foi reprovado. No contrário, diga. É isso. Se a condição do if for verdadeira, ela conferir o valor da média for maior ou igual a 7, vai entrar na linha 16 e executar ela. E não vai executar a 17 e a 18, certo? O else ele tá lá para cobrir a decisão do if, a outra decisão do if. Porque toda vez que você está fazendo uma condição, ela vai ter dois resultados, ela vai ser verdadeira ou falsa. Porque tem o porcento F no. José, isso vai ser explicado depois, certo? Foi um erro. Essa é para a leitura da variável do tipo char, José, mas vai ser explicado em detalhes depois. Isso daí foi um erro meu. Mas é isso. O slide do meu dispositivo não está atualizado. A gente resolve isso depois da aula, Jaqueline. E é isso. Se a condição for verdadeira, ele vai entrar em uma e não vai entrar na outra. Jaqueline, aqui a gente está no slide seleção composta exemplo. Não é esse que está aparecendo aí para você? E se ela não for verdadeira, ela vai pular a linha 16 e ir direto para a linha 17, e vai executar a linha 18. Uhum. Por exemplo, pessoal, se a nota do aluno fosse 6,6,5, qual que mensagem que seria impressa na tela do programa de vocês? Linha 18. Você foi Essa é a linha aprovado. 18. Isso. E se Vai a fazer? média dele fosse 7? A linha 16, exatamente. Porque nossa condição foi maior e
ou maior ou igual a 7. Então, o 7 está incluso aí, que é o que o Iago vai mostrar mais na frente. Uhum. Esses símbolozinhos a gente vai explicar depois das seleções. Mas é isso. Ok? Seleção aninhada. Ele permite a composição de várias seleções. Vai ser uma dentro da outra. Aí dá para ver que eu não sei se vocês estão percebendo as cores, mas esse segundo if, perto da sequência de comandos, ele está dentro de outro if, certo? Então vai ter o primeiro if, que está com a chavezinha vermelha, que é aí que vai ter os comandos desse if, e dentro dos comandos desse if vai ter outro if para outra condição. Aí esse segundo if vai ter os seus próprios comandos. Vai ficar mais fácil de ver aqui pelo exemplo. Ok, vamos já lá para o final. Mesma coisa, if a média for maior ou igual a 7, você foi aprovado. Aí, else, a gente já está adicionando uma condiçãozinha aqui a mais, que é se a média for menor que 2,5, ele não vai ser reprovado, ele vai fazer a prova final. Aí tem essa outra condição agora. É por isso que a gente precisa colocar esse if dentro do if. Que aí vai ser. Que é isso, é uma condição dentro da condição. Que é, se você foi aprovado, você foi aprovado, não vai entrar nessa segunda estrutura de decisões. Se você não foi aprovado, vai ter essa escolha, vai ter essa outra condição, que é se sua nota foi menor que 2,5 ou não. Se sua nota for menor que 2,5, vai ter o printf da linha 19, que é você deve fazer a prova final. Se sua nota não foi menor que 2,5, vai para o segundo else da linha 20 e você só foi reprovado. Deu para compreender? Só pontuar uma coisa, Iago. Faltou uma chave ali mesmo, no seu Else, no 17, na linha 17. Não, era para os alunos apontarem isso daí. Ah, perdão. Estragou Porque minha o Ruber surpresa aí. falou e aí eu me adiantei, desculpe. Totalmente intencional, pessoal. Certo? Desculpe. Mas aí você pode perguntar por que faltou, gente, uma chave ali na linha 17. Uhum. Mas já estragou a surpresa aí. Só tá faltando uma chavezinha aí. Alguma dúvida em relação às seleções? Não estou vendo ninguém digitando, então eu vou assumir que não. Aí a gente falou muito sobre condições, mas a gente não explicou como é que os símbolos delas funcionam. Aí, o que são condições? As condições elas são necessárias para a gente fazer essas decisões e elas são estabelecidas por meio de expressões lógicas. Essas expressões são operadores do tipo lógico ou booleano, o que é esse tipo lógico booleano? É o tipo de informação que assume apenas um de dois valores, verdadeiro ou falso, certo? Você vai utilizar essas expressões lógicas dentro das suas condições. E primeiro tem os operadores relacionais, que são mais matemáticos. Eles comparam valores de um mesmo tipo que vai resultar em uma resposta verdadeira ou falsa, que é você verificar se um resultado é maior que outro, menor que outro, menor ou igual. Prestem atenção nos símbolos. O igual são dois símbolos de igual, não só um. Aí tem o maior que, menor que, maior ou igual a ou menor ou igual a. Isso são diferentes, certo? Porque o maior que e o menor que ignora o caso dos valores serem iguais, certo? E tem esse símbolo mais diferente, que é o diferente de, que é um ponto de exclamação e o igual. É para você comparar se um valor é diferente de outro. Reforçando aqui o que o Iago falou,
para comparação de igualdade, ou seja, se um valor é igual a outro valor, a gente vai usar o igual igual, porque o igual sozinho no C é um comando de atribuição, que é aquele comando que a gente coloca nas variáveis, por exemplo, x igual a 10. Eu estou atribuindo à variável x o valor de 10. Quando eu coloco x igual 10, eu estou querendo saber se x vale 10 ou não, se o valor de x é 10 ou não. Essa é a diferença, certo? Então, igual uma única vez é atribuição e igual é de igualdade, comparação. Uhum. Aí, nos exemplos, já dá para ver que dá para deixar um pouquinho mais complexo, que é 4 vezes 2 é menor ou igual a 9 menos 1. Aí, se a gente fizer 8, 4 vezes 2 é 4, 5, 6, 8. 8 é menor ou igual a 9 menos 1? Gente, isso. Uma pergunta aqui. Hum. Vocês lembram o que é que significa esse símbolo de percente aí na hora da operação matemática? Então, 8% 2 significa o quê? Ou qual seria o resultado, no caso disso aí? Isso, não é o quociente da divisão, tá? É o resto dessa divisão. Então, enquanto 8/2 significa o quociente dessa divisão, que nesse caso aí seria 4, 8% 2 é o resto dessa divisão. Então, 8 dividido por 2, qual é o resto dessa divisão? 0, né? Então, a questão aí seria, 0 é diferente de 4? Conseguem entender a diferença entre 8% 2 e 8/2? Vamos lá, então. Na linguagem C, tem o símbolo de percent, que geralmente a gente utiliza, na matemática a gente usa para divisão, certo? Só que na linguagem que a gente está utilizando, esse símbolo ele vai mostrar o resto. Então aqui não é 8 dividido por 2, é qual o resto da divisão de 8 por 2, certo? Então o porcento ele tá procurando o resto. Se a gente quisesse o resultado da divisão de 8 por 2, a gente utiliza outro símbolo que é o traço. Entenderam? Então a pergunta é: o resto da divisão de 8 por 2 é diferente de 4? Pronto, entenderam. Isso está no primeiro slide também. Tá no primeiro slide? Acho que está. Operadores lógicos. São usados quando a expressão lógica ela envolve mais de uma condição. Aí vai ser o exemplo. Para o aluno ser aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 6 e a frequência tem que ser maior ou igual a 75% das aulas. E o segundo exemplo é desobrigado de votar no Brasil o cidadão que tenha idade menor que 18 anos ou que tenha idade maior que 70 anos. Conseguem perceber que tem uma diferençazinha aí entre I e ou. Aí, o I a gente chama de conjunção, que vai dar um resultado verdadeiro quando todas as condições envolvidas são verdadeiras. Então, para o aluno ser aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 6 e a frequência é maior que 75%. Se ambos os resultados derem verdadeiro, então o aluno está aprovado. Aí tem esse símbolo que vocês vão utilizar esse símbolo para fazer essa condição que é duas chaves seguidas, coladas. Certo? Ou seja, pessoal, nesse exemplo que Iago falou aí do estudante, se a gente usar o operador i, significa que ele tem que atender às duas condições. Ele tem que ter a média maior ou igual a 6 e ele também tem que ter uma frequência maior ou igual a 75%. Se uma dessas duas coisas não for verdade,
Ele não vai passar na condição. Esse é o if. Aí se fosse isso num programa, ele cairia no else, porque o if não bateu como verdadeiro. Aí a disjunção, ou, aqui resulta verdadeiro quando qualquer condição envolvida for verdadeira, que no caso de votar é desobrigado de votar o cidadão que tem a idade menor que 18 ou que tem a idade maior que 70 anos. Então, se a idade for menor que 18 ou maior que 70, vai resultar verdadeiro. Então não precisa satisfazer as duas. Pode satisfazer uma ou a outra. Certo? E o símbolo utilizado são dois traços retos. E a negação é um ponto de exclamação simples. Ele inverte o valor da condição. Se torna verdadeira se for falsa e torna falsa se a condição for verdadeira. Por exemplo, tá aqui o exemplo. Vai ter um exemplo do operador de não já já. Aí, que é outra questão de nota, vai digitar a nota final do aluno e digitar a frequência dele e vai entrar no if. O if ele vai ter as duas condições. Se a nota final for maior que 6 e a frequência for maior ou igual a 75. Se for, o aluno foi aprovado. Se não satisfazer as duas condições, o aluno é reprovado. Certo? Uma pergunta do Ruben aí no chat. Para que serve o void? Você colocou o main void ali, Iago. Você quer explicar? Deixa eu moer essa pergunta aqui um pouquinho para eu não complicar demais. Vai lá. O retorno void, ele significa ele vai aparecer mais tarde em outros assuntos também, quando a gente for trabalhar isso. O retorno void basicamente significa a ausência de um retorno, certo? No caso do main, Ruben, você pode encontrar exemplos de códigos. Como que a gente estava fazendo antes, no caso o main abre os parênteses e não informa nada, ou coloca esse void aí, que é de um retorno vazio. As duas formas estão corretas e as duas formas executam. Porque está dizendo que essa função, esse main, ele não está recebendo nenhum parâmetro, certo? Mas a pergunta dele foi interessante, porque até então nossos exemplos estavam sendo main e os parênteses sem. Mas dá para usar o void no lugar do int? Não, Ruben, não dá para. Nesse caso aqui, não. Marco, em termos de execução, nenhuma diferença. É mais assim, talvez preferência na hora, porque aí só colocando o void só fica mais claro que essa função, que nesse caso aí é a main, não recebe nenhum valor para ser executado. Vocês vão entender melhor o que é função mais para frente, mas tanto faz colocar assim como está na tela, ou colocar main e os parênteses sem nenhum conteúdo dentro, tá? Tanto que vocês já estavam colocando entre aspas vazio, né? Que é isso que void significa, vazio. Então ele não precisa receber um parâmetro para entrar e executar ele, certo? Quanto à parte do if, só volta lá, Iago. Teve uma pergunta no if, perdão. Cadê? Não teve, mas só para confirmar se vocês conseguiram compreender como é que funcionou essa lógica dos operadores aí. Vejam que agora a gente tem duas condições. Uma envolvendo nota final e a outra envolvendo frequência. Tranquilo aí de entender como é que ela foi construída, o que é que significa. Aí eu vou prosseguir, certo? Que é o exemplo de outro operador, que é o ou. Que está declarado as variáveis que tem um valor mínimo e um valor máximo. Aí vai informar um valor, vai escanear, armazenar ele na variável valor, aí vai entrar na condição. Se o valor que foi informado é maior que o valor máximo, ou ele é menor que o valor mínimo, vai fazer essa condição. Aí
vai ter que satisfazendo um ou outro, ele vai entrar em uma dessas daí. Se ele for menor que o valor mínimo, se ele for, peraí que eu tô me embolando aqui, pessoal. Perdão. Aí, satisfazendo uma dessas condições, ele vai entrar em valor permitido. E se ele não satisfazer, ele vai estar fora da faixa, ou seja, ele vai estar abaixo do mínimo permitido ou acima do valor máximo permitido. Certo? Vamos lá, recapitulando. A gente tem o valor mínimo, que é 3, e o valor máximo, que é 20, certo? Aí eu estou lendo um outro valor informado pelo usuário, e aí eu estou fazendo a seguinte comparação, né? O valor que o meu usuário informou, ele é maior que o valor máximo? Ou ele é menor que o valor mínimo? Ficou ao contrário mesmo aqui seu código, Iago. No caso, para saber se ele está dentro da faixa, seria se ele é menor que o máximo ou maior que o mínimo. Boa observação, Marco. Eu vou corrigir esses slides e dar upload neles no Moodle depois, para não confundir a cabeça de vocês nos estudos. Perdão. Nesse caso, seria o contrário, para poder a gente garantir que ele esteja na faixa, né? Então, para ele estar na faixa, ele tem que ser maior que o mínimo ou menor que o valor máximo. Isso significa programar de uma forma que ele esteja entre 3 e 20, certo? Ficou trocado o sinal aí na linha do if. Foi. Pessoal, eu juro que eu sei esse assunto, tá? Ou isso. Basta trocar. Aí, esse daqui também vai ter um problema parecido. Esse daqui também vai ter o mesmo problema, mas o não, ele faz isso. Se você colocar o não, ele vai pegar uma condição que você já tinha feito antes e ele vai inverter ela. Então, se no caso dessa daqui, o printf ele fosse sair verdadeiro, ela vai para falso. E vice-versa. Se a condição fosse falsa, o não ia transformar em verdadeiro. Porque se for uma dupla negação, dá verdadeiro. Se não for, é falso. Então é isso. A função do operador não é inverter o resultado da condição. Inverter a condição. Então, se ela fosse verdadeira, o resultado sairia falso. Se ela fosse falsa, o resultado sairia verdadeiro utilizando não. Aí, e por causa disso, o operador não ele tem uma prioridade maior, porque ele vai trabalhar antes da condição. E é por isso que tem esse outro parênteses para ele. Por isso tem parênteses duplo. É nessa ordem aqui que as condições serão resolvidas, se tiverem múltiplas, certo? Negação, aí depois as operações de maior ou menor, ou igual, ou maior que ou menor que, aí se são iguais ou diferentes, e por último, se é i ou o, certo? Que é um detalhezinho importante Então, quando isso. começar a embolar as condições e trabalhar com Se múltiplas. você tiver que fazer múltiplas condições, tenha em mente essa prioridade aí, certo? E aí, se quiser garantir que uma coisa vai acontecer primeiro que a outra, ou melhor, uma checagem, né, uma verificação vai acontecer antes da outra, sempre é bom fazer como o Iago colocou ali, que é usar os parênteses, porque os parênteses sempre vão ter prioridade na sua execução. Então, tudo que tiver entre parênteses é executado primeiro e depois vai para os demais. Mas aí é importante saber essa ordem. Se você não colocar, por exemplo, se você tem o i e o ou junto num if, o que é que vai ser executado primeiro? Primeiro ele vai fazer o i, para depois ele fazer o ou. E vocês vão
acabar vendo exemplos e que isso faz a diferença no resultado final. Então, tenho em mente essa questão das prioridades aí. Isso aqui é mais um reforçozinho lógico, que isso é uma tabela verdade, que expressa todos os resultados possíveis das operações lógicas, que é se nas operações de conjunção, se ambas as condições forem falsas, ou se A é falso, B é falso, A e B vai ser falso. Se A é falso e B é verdadeiro, A e B é falso. Se A é verdadeiro, é a mesma coisa, né? Se A é verdadeiro e B é falso, o resultado é falso. E se ambos A e B forem verdadeiros, A e B vai ser verdadeiros. Então, percebam que na conjunção, né, no nosso i, para ser verdade, as duas coisas têm que ser verdade, as duas condições. É a única possibilidade dele ser verdade é quando as duas são verdade. Já na disjunção, se um for verdade, já vê que ele é verdadeiro. E se os dois forem verdadeiros, vai estar verdadeiro. E na negação é isso. Se A é falso, não A é verdadeiro. Se A é verdadeiro, não A é falso. Essa tabela verdade são as combinações possíveis, tá, pessoal? Então, se a gente pensar em duas condições, se for disjunção, só vai ser verdade quando as duas forem, se for o i, só vai ser verdade quando as duas forem verdade. E assim vai. É só uma maneira mais rápida da gente visualizar os resultados dessas condicionais, desses operadores. O assunto é esse. Essa seleção múltipla é mais uma curiosidade para vocês verem que ainda tem mais expansão nesse assunto de seleções, que é se tiver muitas condições ou para evitar uma seleção concatenada, tem esse tipo que é a seleção múltipla, que a gente vai ver depois, que são vários casos, e a depender do que foi informado, ele vai entrar em um caso diferente, certo? Só uma coisinha para vocês verem que eu achei legal de passar. E o conteúdo acabou. É isso. Tem alguma dúvida? Tiago, você vai mostrar o switch na semana que vem em detalhes? Porque temos tempo ainda. Porque vai entrar em. Isso daqui é mais estrutura de repetição, certo? Aí também é isso. Eu pensei que ia ser muita coisa, então seleção múltipla deixa para quando a gente explicar. Semana que vem, né? Quando a gente começar a explicar os mais, certo? Tá, então, essa parte de switch case, galera, vamos retomar depois, certo? Mas já tá nas slides. Quem quiser testar ou verificar. Eu fiz um slidezinho para explicação, se vocês quiserem ver. Mas em relação a if else, os operadores, e aí? Temos tempo ainda para dúvidas. Quiserem que volte em algum dos códigos para explicar novamente, para tirar dúvida. Quiser voltar, Iago, e botar em algum exemplo de if. Deixa eu ver se eles têm algum exemplo que querem ver. Como a gente ainda tem 10 minutos, então. Só para avisá-los que eu já gerei a lista de presença, tá? Baseado nos usuários que estão aqui. O William, a tela está em seleção múltipla exemplo. Travou aí para vocês a tela de água? Está. Mais alguém com a tela travada aqui? Aparentemente estava ok. Ah, tá. Gente, então, pode ser problema na internet, na conexão. Aqui está normal também. De qualquer forma, como eu falei mais cedo para a Jaqueline, os slides já estão lá no Moodle, tá? O Iago vai só corrigir um erro no código e depois ele atualiza lá, mas já está lá no Moodle. Uhum. E a gravação da aula também. Eu posso um tempinho para fazer o upload dela.
Iago, volta em algum exemplo envolvendo o if aí. Qualquer um que você tenha colocado nos slides. Pode Coloca ser? um com o operador já que a gente viu a questão dos operadores, né? O de com i condicional. Isso. Pronto, pessoal, esse exemplo aí exemplo do uso do operador i, né? Que são os símbolos, são dois i's comerciais. Dúvidas? Os slides já estão no Moodle e a aula de hoje também estará lá. Isso. Acredito que amanhã pela manhã já deve estar, tá? A gente está salvando aqui direto essa plataforma. Eu acredito que demora algumas horas só para disponibilizar a aula gravada, então pode ser mais rápido. E na quinta teremos mais uma lista de exercícios envolvendo esses assuntos de condicionais, tá? Então, if else, esses operadores que nós vimos aqui, e ou negação. Mas nenhuma dúvida? Alguma coisa que querem que eu dê mais uma explicada? E aí, pessoal? Vou aproveitar para relembrar que a lista da primeira semana vai estar disponível até amanhã para submissão, tá? Eu vi que muitas pessoas já fizeram, já completaram, algumas ainda não. Então, vocês têm até amanhã para submeter esses exercícios. Aproveito para avisar também que lá no Moodle a gente colocou um PDF de um livro que é sobre C, certo? Algoritmos e estrutura de dados em C, especificamente. É um livro de 3 professores que está disponível de forma gratuita. Então a gente colocou lá. Quem quiser dar uma olhada também, conteúdo extra do livro. Talvez tenha exercícios, outras coisas. E temos também um fórum de dúvidas que pode ser utilizado, um espaço que pode ser utilizado por vocês para postar alguma dúvida, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação a não estar conseguindo fazer alguma coisa, ou algo do tipo. Ruber, a atividade 10 está muito difícil. Eu não lembro qual que é a atividade 10 agora. Você lembra qual que é a questão? É a dos minutos? A dos minutos. Ela não é difícil, ela só demora para a gente entender como é que a gente constrói ela com o conteúdo que vocês sabem. Dá para construir com o que a gente viu na primeira semana só. Uhum. Porque ela pega um pouquinho mais mesmo. Inclusive, a gente botou por último por isso. Isso você está pegando um valor e você está usando ele 3 vezes. E ele está mudando constantemente entre essas 3 operações. Nilson vai fazer do jeito que... Então, ainda tem essa adaptação com o Uri, né? Que é, entre aspas, meio chatinho aí no formato que a gente tem que, inclusive, destacar, né? Por exemplo, se ele está pedindo lá que o nome da variável é em maiúsculo, coloque o nome da variável em maiúsculo. Qualquer tipo de diferença
qualquer tipo de diferença entre o que ele está pedindo na descrição do problema e o que você colocou no código, ele vai dar erro, mesmo que o seu código esteja executando. Então, prestem bastante atenção na descrição do problema, no nome que ele está dando para a variável, na forma que ele está pedindo a saída do seu programa, o tipo de dado. Por exemplo, teve uma questão que envolvia double, e aí algumas pessoas colocaram float e estava dando erro. O código estava certo, ia rodar, só que o problema está pedindo que seja uma variável do tipo double, então declare como double, certo? Tem esses detalhezinhos aí, e para passar no RE dá um pouquinho mais de atenção. Na quinta-feira, pessoal, inclusive vou aproveitar e pedir isso para vocês. Eu vi aqui que tem a última questão, que é o que muitas pessoas estão com dificuldade. Na quinta, a ideia é a gente resolver algumas dessas questões, certo? Da lista. Não vamos resolver todas, mas vamos resolver algumas. Então, tragam as dúvidas específicas de quais questões ou qual foi a dúvida específica que a gente pode discutir na quinta-feira. Exato, Marco. Dava para ser porque era um número pequeno, né? Mas aí ele já faz para você ficar esperto a prestar atenção na descrição do problema mesmo. Olha aí, o Ed está se dispondo a tirar dúvidas. Aí, quem quiser ajuda na lista, o Ed Carlos está se disponibilizando aí. Podem entrar em contato comigo também. Meu WhatsApp está lá no grupo que a gente fez. Só me procurar e assim que possível eu tento responder. E acredito que seja isso, né, por hoje. Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, podemos encerrar. A aula vai ficar disponível no Moodle, para quem não, caso alguém não tenha conseguido acompanhar. Tivemos alguns colegas que não conseguiram acessar o Moodle, porque ainda não tinham confirmado o cadastro, e aí por algum motivo não conseguiram fazer isso hoje a tempo de assistir a aula, mas a gente tenta resolver até. Eu queria só um feedback também de vocês em relação à plataforma. Vocês conseguiram, eu sei que algumas pessoas não, mas na maioria vocês conseguiram ouvir bem, tanto eu quanto o Iago, conseguiram visualizar aí a tela dele compartilhada? Pronto. Beleza. Então acho que é isso, Iago. Uhum. Da próxima vez a atividade a gente coloca mais tempo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por participarem. Eu tinha esquecido de pausar. Vou encerrar a gravação agora, tá, galera? Opa.